Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade nesse comentário bíblico em 2 Reis, agora capítulo 9. Nós vamos dar continuidade com Jeu, que é ungido rei de Israel e vai acabar matando a Jorão e a Jezabel. Finalmente vai vir a espada sobre a casa de Acabe, não é? Através da espada de Jeu. Jeú, na verdade tem um acento num Jeú, né? Que é chamado esse rei. Capítulo 9, então. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos do profeta e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esse almotolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade. Lembra que lá em Ramote Gileade estava lá a Jorão, né, que havia sido ferido, e o filho de Jorão, que era Acasias. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá. Note que Jeú também era filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra e faz com que ele se levante no meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. A unção de Jeú lembra a unção de Davi no meio dos seus irmãos, da sua família, e leva-o à cama interior. E toma a molita de azeite e derrama sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungir-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge e não te detenhas. Era para ungir, abrir a porta, fugir e não se deter. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, Ramote Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam sentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú era capitão: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Jeú era capitão, não é? Então se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre sua cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos e os profetas e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Todos os profetas que Jezabel mandou matar, agora Jeú, capitão, é ungido e iria ser espada na casa de Acabe. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto o encerrado como o livre em Israel. Tanto aquele que estava preso como livre, era para Jeú ser a espada de Deus. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, duas dinastias que tinha reinado, Jeroboão e a Baasa, não é? Filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Então o filho do profeta derramou o azeite, fez como o profeta Eliseu mandou, e ele abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos do seu senhor, disseram: vai tudo bem? Porque veio a ti esse louco, era assim que era chamado, filho do profeta. E ele disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Ele não revelou o que o homem lhe disse. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-nos saber. E disse: assim e assim falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Eles não acreditaram, queriam saber. E quando ele disse: bem sabe, ele disse: era mentira, conta-nos o que ele te falou. E ele disse: assim falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Aí os demais capitães vão ouvir. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e pôs debaixo dele ao mais alto degrau. E tocaram buzinas e disseram: Jeú reina. Então os próprios capitães puseram suas vestes, submeteram, tocaram suas buzinas e proclamaram Jeú como rei. Disseram: Jeú reina.
Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, esse Josafá não é o rei de Israel, é outro Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Lembra que Jorão já estava enfermo, né? Tendo, porém, Jorão cercado a Ramot-Gileade, ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram quando pelejou contra Hazael, rei da Síria, e disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape, para ir anunciar isso em Jezreel. Então, ele já disse, bom, já que vocês querem que eu reine, então ninguém saia da cidade para ir anunciar em Jezreel. Lembra que Jorão estava se recuperando, né? Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porquanto Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão, e o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse, vejo uma tropa. Então disse Jorão, toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro e diga, a paz, não é? Quando vigia o atalaia era o homem que ficava de vigia, veio a tropa de Jeú que vinha, ele disse, veja uma tropa, o rei estava enfermo, disse, toma um cavaleiro e vai ao encontro, pergunta se é de paz a vinda dele. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse, assim diz o rei, a paz, e disse Jeú, que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo, chegou a eles um mensageiro, porém não volta. O atalaia ficou olhando, viu que o mensageiro foi, o mensageiro pergunta a Jeú, é de paz? Ele falou, o que você tem com a paz? Passa para trás de mim. E ele passou, e o atalaia anunciou, chegou a eles um mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e a esse disse, assim diz o rei, a paz. E disse Jeú, que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim, junta-se a mim, não é? E o atalaia o fez saber, dizendo, também esse chegou a eles, porém não volta. E o andar parece com o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Já vinha apressadamente, furiosamente, e ele olhava aquela tropa que vinha vindo e dizia, o andar é de Jeú. Então disse Jorão, aparelha o carro, e aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço do campo de Nabote, os jezreelitas. Ele foi ao encontro, e justamente no campo de Nabote, aonde Jezabel, a mãe de Jorão, havia mandado matar. E não só era mãe de Jorão, não é? Era também a mãe, não é, de Jorão, era a sogra de Jorão, a filha Atalia, que era casada com Jorão, e a Atalia era mãe de Acasias, que era filha de Jezabel, não é? Então, justamente encontrou no campo de Nabote, aonde ela havia matado esse justo. E sucedeu que, vendo Jorão, a Jeú disse, a paz. Jeú disse ele, que paz, enquanto as prostituições de tua mãe Jezabel. Aqui Jezabel aparece como prostituições. As prostituições dela era no sentido espiritual também, que ela levou Israel a se prostituir. E as suas feitiçarias são tantas. A rainha Jezabel é tido como um exemplo de prostituição e de feitiçaria. Por isso que Jesus cita uma mulher que se dizia profetisa, não é? Na igreja de Tiatira, cujo nome era Jezabel. Então Jorão voltou as mãos e fugiu e disse a Acasias, traição a Acasias. Olha só, porque na verdade Jezabel era avó também desse Acasias,
porque afinal de contas Atalia era filha de Acabe, e aí a Jezabel era para Acasias. E aí o Jorão se assustou, ele já estava meio ferido, disse: traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão. Entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Ele tentou fugir, mas Jeú pegou o seu arco, entossou, mandou-lhe a flecha, que atravessou-lhe o coração, e ele caiu, né, no seu carro. Como seu pai, Acabe, morreu também no seu carro. Então Jeú disse a Bidicar, seu capitão: toma e lança no pedaço do campo de Nabote, o Jezreelita, pois lembra-te que indo tu juntos a cavalo, após Acabe, seu pai, o Senhor pôs ele essa carga, dizendo: por certo que se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não te pagaria esse pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma e lança nesse pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. Assim estava sendo vingado o sangue de Nabote, o justo, que acabou morrendo através da falsa acusação que Jezabel mentiu que Nabote havia blasfemado contra Deus, contratou homens de Belial e fizeram com que Nabote fosse apedrejado. O que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém, Jeú seguiu após ele e disse: feri também a esse no carro, a subida de Gur, que está junto a Ibleão. E fugiu para o Megido e morreu ali. Acasias aqui, filho de Jeorão, acaba morrendo. Sua mãe era Atalia. Com a morte dele, ele ainda é novo. Lembra que ele tinha 22 anos, quando ele começou a reinar, reinou 1 ano. Ele tem a idade de 23. Ele vai acabar morrendo no Megido. Megido acaba sendo o Vale dos Reis, o Vale do Armagido, que aparece no Apocalipse como Armagedon. Esse é o rei que morre lá, Acasias, filho de Jeorão. E os seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jezreel, e que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Então, Jezabel se pintou toda em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça, olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai do alto abaixo. E lançaram-no do alto abaixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Jezabel foi lançada daquela torre onde ela se encontrava. Então, entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai, porque é filha do rei. Ele ainda teve coragem de mandar sepultar, não é? Que ela caiu, ele passou o cavalo em cima, mas depois de ele comer, ele falou: vai lá sepultar. E olha aqui que foram sepultar ela, mas lembra que a profecia dizia que os cães iriam comê-la. E foram para sepultar, porém não acharam dela somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Olha como Jezabel teve uma morte trágica. Foi jogada lá de cima e aí cumpriu-se a palavra do Senhor que os cães iriam comer. Então lhe voltaram e fizeram saber, e ele disse: essa é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Foi o que aconteceu, os cães comeram, sobrou só a caveira,
os pés e as palmas das mãos. O resto os cães haviam devorado. Não é? Sobrou também os pés e as palmas das mãos para que ele soubesse que era Jezabel. O resto os cães haviam devorado. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Israel, que se não possa dizer, esta é Jezabel. Que morte trágica dessa Jezabel, pelo todo o mal que ela fez, o Senhor vingou o que ela fez a Nabote e cumpriu a palavra que o Senhor falou pelo ministério de Elias, o tisbita, que os cães comeriam a sua carne. Capítulo 9, capítulo forte, a morte de Jezabel. Jeú reina, Jorão também morre, e Acasias, rei de Judá, também morre. A casa de Acabe está sendo vingada pela mão de Jeú, não é? Jeú vai exterminar a casa de Acabe. Capítulo 10. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Acabe tinha mais de uma mulher, certamente ele não tinha só Jezabel, ele tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas, enviou a Samaria aos chefes de Israel, aos anciões e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegada a vossa carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros e os cavalos e a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos do vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa do vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: eis que 2 reis não puderam parar diante dele, quer dizer, Jorão tinha morrido, Acasias tinha morrido, temeram muito, disseram: 2 reis não puderam parar diante dele, como poderemos nós resistir-lhe? Todos temeram o capitão Jeú, né, que agora se proclama rei. Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciões e os aios eram os mestres, que levavam eles para ensinar, enviaram a Jeú dizendo: teus servos somos, e tudo quanto nos disseram faremos, e ninguém poremos rei. Faz o que for bom aos teus olhos. Todos temeram a Jeú e se submeteram a ele. Ninguém tinha mais compromisso com os filhos de Acabe. Verso 6. Então, segunda vez lhe escreveu outra carta dizendo: se sois meus e ouvireis a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filho do vosso Senhor, e amanhã esse tempo vinde a mim, a Jezreel. E os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Jeú pediu a cabeça deles. Sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram. 70 homens, todos os filhos de Acabe, foram mortos. E puseram as suas cabeças num cestos e lhes mandaram a Jezreel. 70 cabeças, imagine só, todos os filhos de Acabe. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde-me em 2 montões à entrada da porta até amanhã. Falou: põe aí todas essas cabeças. Era 70 cabeças. Forma 2 montões, quer dizer, 35 cabeças de cada lado. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: vós sois justo. Eis que eu conspirei contra o meu Senhor e o matei. Mas quem feriu a todos esses? Ele mandou pôr lá todas as cabeças e ele disse: ó, vós sois justos. Eu feri ao meu Senhor e o matei. Ele tinha descrito o que ele tinha feito. Mas quem matou esses todos? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério do seu servo Elias. Ele está declarando que tudo aquilo que Elias falou estava se cumprindo.
Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum dele ficou de resto. Jeú limpou a casa de Acabe, não é? E ninguém ficou. Tudo se cumpriu de acordo com a palavra de Elias. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria, estando no caminho em Bet-Eked dos pastores. Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: quem sois vós? E eles disseram: os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: apanhai os vivos. E eles os apanharam vivos e mataram junto ao poço de Bet-Eked 42 homens, e nenhum deles deixou de resto. Mais 42, agora da casa de Judá, que eram parentes de Acasias, não é? Vieram para saudar os filhos do rei. Jeú encontra Jonadab e mata os servos de Baal. Jeú está fazendo uma limpeza aqui em Israel, não é? E partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual lhe saudou e lhe disse: reto é o teu coração, como meu coração é com o teu coração. E disse Jonadab: então se me dai-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. E disse: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. Tudo está se cumprindo. E ajuntou Jeú a todo o povo, e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Essa era uma armadilha para pegar todos os profetas também ali de Baal. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos, todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servos de Baal. Jeú está fazendo uma limpeza, não é? O primeiro rei do norte que está realmente limpando a casa, né? Ele mandou chamar todo mundo, dizendo que Acabe serviu pouco, que ele iria servir bem. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, e se encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: tirai a vestimenta para todos os servos de Baal. Ele tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. Ele ainda falou: veja se não há nenhum servo do Senhor. Eu não quero matar nenhum crente aqui no Senhor. Quero só os servos de Baal aqui. E entrando ele, fazer o sacrifício e o holocausto, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhe: se escapar algum dos homens que eu entregar nas vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. Preparou 80 homens, falou: não, garante que não escape nenhum. Se escapar, sua vida será pela dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda capitão: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram a fio da espada, e os da guarda e os capitães e os lançaram fora, e foram à cidade da casa de Baal. Matou ali todos os servos, tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Olha que reforma Jeú está promovendo. Isso vai fazer com que a dinastia de Jeú dure sobre Israel. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal.
e fizeram dela latrinas até ao dia de hoje. Aquilo que era casa de Baal, usaram como banheiro, né? Fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. O zelo de Jeú foi grande nesse aspecto de tirar o culto de Baal de Israel. Porém, Jeú, faltou pouco para agradar tudo ao Senhor. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Ele tirou o culto a Baal, mas ele não tirou os bezerros de ouro de Jeroboão, que havia um em Betel e outro em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem fizesse realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizesse a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. A dinastia de Jeú vai durar quase que 100 anos, até a 4ª geração se assentará. Não é pena que ele não tirou tudo. Se ele tirasse tudo, não é, quem sabe o Senhor não entregaria Israel à Síria. Mas Deus prometeu que até a 4ª geração de Jeú iria sentar sobre o trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Deus Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Esse foi o problema de Jeú. Ele quase que trouxe uma reforma, mas continuou na idolatria de Jeroboão. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel. Deus começava a usar a Síria através de Azael para diminuir os termos de Israel. E desde o Jordão para a nascente do sol e toda a terra de Gileade, e os Gaditas, e os Rubenitas, e os Manassistas, desde Aroer, que estava junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bassã. Lembra aquelas 2 tribos que tinham recebido herança do outro lado do Jordão? Os Rubenitas, os Gaditas, né? A tribo de Rubem, de Gad, meia tribo de Manassés, que começaram então a ser afetado. Ora, os mais altos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei de Israel. Jeú aqui aparece como um dos melhores reis que apareceram em Israel, com exceção que não deixou a idolatria de Jeroboão. E Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel e Samaria foram 28 anos. Ele teve um reinado duradouro. Depois de Jeroboão, que tinha reinado 22 anos, Jeú tem um reinado bastante duradouro de 28 anos sobre Samaria. Pena que ele não tirou a idolatria de Jeroboão. Ele limpou a casa assim, acabou com o culto a Baal, limpou a casa de Acabe, matou os profetas de Baal, como Elias também havia feito, mas faltou ele andar na lei do Senhor. Seu coração não foi inteiro para andar na lei do Senhor e o agradar. Não é? Ele não andou, como diz no verso 31, com todo o seu coração, mas conseguiu que 4 gerações suas se assentassem sobre o trono de Israel. Amém? Com isso nós concluímos o capítulo 10, nós vamos voltar comentando o capítulo 11, vamos falar de Atalia, que era a mãe de Acasias, a esposa de Jeorão, no Reino do Sul. Essa Atalia também quase que vai acabar com a dinastia dos descendentes de Davi, mas Deus poupou por amor a Davi, para cumprir a palavra dele, que não faltaria uma luz da casa de Davi. Amém?
Espero que você tenha gostado, que você também leia mais comentários, estude por si, releia esses capítulos para aprender mais da palavra de Deus. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, que Deus vos abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco e o amor de Deus, nosso Pai. Coloque o sinal do joinha, ajude-nos a divulgar o nosso canal. Esse é o único canal que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.